Então aplauda mais ainda e glorifica mais ainda. Oh! Papai, tu és bem-vindo aqui nesta casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Se assente só por um minuto que eu quero apresentar uma pessoa para você que eu amo muito. Hoje a bispa não pôde estar aqui. A bispa está no hospital com a Maria Helena. Ela está internada e peço oração para vocês, em nome de Jesus. Quero chamar minha irmã Ana, que está aqui hoje, lá de Minas Gerais. Vem aqui, minha irmã. Quero apresentar você para essa família que também é sua. Essa minha irmã, há mais de 20 anos atrás, eu vim aqui no Mato Grosso e Deus me deu uma palavra à minha família. E depois de falar uma palavra que Deus tinha falado à minha família, aos meus irmãos, Deus me disse assim: agora você vai lá em Minas Gerais, porque lá eu tenho pessoas que eu quero salvar, pessoas que eu tenho um plano. Eu só sei que eu não sabia muito da palavra, aliás, sabia quase nada ou muito pouco, mas tudo aquilo que o Espírito Santo falou comigo, eu falei ao coração dessa minha irmã e dos meus irmãos. A Ana é minha irmã, mas ela é minha filha na fé também. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto os filhos dela na presença de Deus, ela na presença de Deus, e ela é uma pessoa muito especial para mim. Eu encontrei muita resistência, ela era muito religiosa. Eu tenho uma outra pessoa da família e disse assim: qualquer um pode ir para a igreja evangélica, menos a Ana, porque ela é muito fiel à religião dela, ela não vai. Eu sei que quando eu ministrei a minha irmã e as minhas irmãs lá em Minas, aparentemente eu voltei para São Paulo, que era onde eu morava, e parecia que não tinha acontecido absolutamente nada. Parecia que tudo que foi ministrado não tinha acontecido, mas a palavra entrou no coração dessa minha irmã. E eu louvo a Deus porque não apenas ela, mas os filhos foram vindo e também foram ficando na presença de Deus. Eu gostaria que você saudasse a igreja. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, incrível que eu era católica, assim, eu rezava o texto todos os dias. Aquilo para mim era sagrado. A minha filha, ela foi primeiro para a igreja e eu recebi a santa na minha casa. E eu fazia ela beijar a santa. Falei: você beija que é a santa. E ela, assim, de boa, sabe, resistiu. E aí, quando foi um dia, o meu irmão chegou lá e falou de Jesus para mim. Eu falei: meu irmão, mas você veio desabar aqui em minha casa, porque eu estou acostumada com isso, eu tenho tantas experiências, porque o inimigo também dá experiências com a gente, né? Mas aí o choro que o Espírito Santo, através dele, aquele choro que ele chorou para falar para mim, eu falei: nossa, eu nunca vi meu irmão chorar dessa forma. E aquilo assim, aí ele falou assim: fala com Deus, vai falando com ele. E da mesma forma que eu orava, que eu rezava o texto, eu comecei a orar também. E aí eu vi o trabalhar de Deus na minha vida. E ele vai falando comigo, ele fala comigo por sonhos. E assim, eu agradeço a ele, sempre que eu ligo para ele, eu falo: e se eu hoje, assim, tenho essa presença, se eu vivo cada dia um milagre, é porque ele, né, Deus usou ele, porque ele sabia que se fosse outra pessoa, talvez eu não iria, né? Mas ele tem os meios, eles têm os modos de trazer a nossa casa, trazer a nossa família para a presença dele. E eu quero deixar um testemunho aqui para vocês a respeito do dízimo e da oferta. Eu vi o irmão ministrando, e eu sou alguém que tirava o meu dízimo. Eu criei os meus filhos praticamente sozinha, então eu tinha que trabalhar para sustentá-los, sustentar minha casa. E eu financiei uma casa, eu tinha que pagar também. E eu gosto assim de andar direito com as minhas coisas. E tinha dia, irmãos, de eu tirar o último do cheque especial.
Eu falava, eu não vou deixar de pagar meu dízimo. Aí eu até comentei um dia com o Júnior, falei, Júnior, às vezes entra o dinheiro, já cai na conta, já some. Ele falou, minha irmã, o certo é você tirar o primeiro. Mas não tinha como eu tirar o primeiro, porque já virou sabe? Mas eu não deixava de contribuir. E eu vejo o trabalhar de Deus hoje na minha vida. Ele tem abençoado, sabe, de uma forma tremenda. Irmãos, não retenham o que vocês tenham. A semente, se ela for lançada na terra, ela vai brotar e vai dar muitos frutos. Se você semear no reino, você não vai ser decepcionado. Ele fará o melhor, Ele te dará o melhor. Já aconteceu, irmãos, às vezes de eu ofertar um irmão. Um dia chegou um irmão na minha casa e falou, irmã, eu não tenho gás, eu não tenho comida. E eu falei, nossa, esse dinheiro aqui é o único que eu tenho, porque eu tinha recebido algum dinheiro e estava na minha mão. Eu falei, uai, o jeito eu dei esse dinheiro para o irmão, como que eu vou deixar ele embora, com fome? Gente, esse irmão acabou de sair. Eu acho que não deu nem 30 minutos, eu recebi 3 vezes mais o que eu tinha dado para aquele irmão. Então não é que eu dei para ele na intenção de receber algo, mas Deus não fica devendo nada para nós. Ele não deve nada para ninguém. E se você ofertar, se você dar o seu dízimo, a sua oferta, com o coração, não se prenda a dinheiro. Eu falo para ele que ele pode me dar o mundo inteiro, me dar ouro, me dar prata, que nada vai superar a presença dele. Nada vai superar o que Ele tem guardado para mim. Porque tudo aqui é passageiro. Mas nós precisamos ser fiel. Ser fiel no pouco, né? E o muito Ele nos dará. Amém? Não é bom, né, irmão, a gente ver alguém que um dia estava totalmente fora do caminho e que o Senhor foi lá e resgatou. E hoje é uma grande bênção, né? Que você possa falar do amor de Jesus para a tua casa, mesmo que aparentemente você não veja um resultado, mas o Senhor vai convencer do juízo, da justiça e do pecado. O povo mais difícil para você ministrar é da tua família, porque eles sabem do teu passado, sabem das coisas erradas que você fez, mas eles também podem testificar daquilo que o Senhor fez. E pode falar assim, ó, eu conhecia antes, mas eu conheço agora, e é diferente. Amém? Glória a Deus, você está aí ou não? Amados, abram comigo a palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Primeiros Coríntios 15, e também Isaías capítulo 6, por favor. 1 Coríntios 15, o versículo é o 50. E assim que você encontrar, em reverência a esta palavra, ponha-se em pé em nome do Senhor Jesus. Ele está aqui. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
1 Coríntios, nós lemos agora Isaías 6, versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com as 2 voava, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Pai, eu te louvo, eu apresento a ti essa palavra que não é minha, ela é tua, e que o Senhor tenha liberdade como nosso Pai, de falar a cada filho nesta noite. Nós te convidamos, Senhor, a estar conosco, a continuar nos ministrando no mais íntimo, no mais profundo, Senhor, e que esta palavra fale ao nosso espírito, que ela separe a medula da espinha, a alma do espírito, e que ela ecoe até a eternidade. O teu nome seja exaltado e glorificado para sempre. Senhor, que todo espírito que não te glorifica, Senhor, seja repreendido deste lugar, e permaneça somente a tua graça, a tua presença. Ela é bem-vinda aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos numa noite especial, é noite de ceia, e quando nós falamos de ceia, nós lembramos de 3 coisas. Sexta-feira, crucificação. Sábado, silêncio. Mas no domingo, resposta. Você está aí ou não? Diga: eu vim nessa noite e eu sei que o Senhor tem uma resposta. Amém? Para cada silêncio de Deus, Ele tem uma resposta. Nós lemos 1 Coríntios 15, e Paulo estava dizendo profeticamente aquilo que Jesus havia falado, porque muitas pessoas não sabem, mas quando Jesus morreu, Ele não foi primeiro na glória, Ele foi ao inferno, e quando Jesus foi ao inferno, Ele declarou uma palavra que Ele revela ao apóstolo Paulo: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Isaías 6 começa falando sobre a morte de um rei muito importante, que se chamava o rei Uzias. Isaías vai dizer: eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Oh, glória! Ele vai dizer sobre os serafins que estavam sobre ele, que tinham 6 asas, que cobriam o rosto, que cobriam os pés, e com 2 voava. Um ser magnífico, clamando: santo, santo, santo. Hoje, 3 de agosto de 2025, primeiro dia da semana, e nós entendemos que a palavra de Deus vem para nos lembrar de coisas que muitas vezes esquecemos. Lamentações 3, no versículo 21, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu olho para Jesus naquela cruz, mas acima de tudo, quando eu olho para aquele túmulo vazio, eu entendo uma coisa: há uma esperança, e eu trago à minha memória que um dia ele foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. Na sexta-feira, crucificação; no sábado, silêncio; mas no domingo de Páscoa, resposta, ressurreição. A vida triunfa sobre a morte soberanamente. Eu não sei qual silêncio você tem enfrentado,
mas eu sei que há um Deus que ainda responde. Talvez você tenha esquecido algumas coisas, mas o Senhor está falando para alguém nesta noite: traga à tua memória o que te dá esperança. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Estamos num mundo em que as informações trazem desesperança. Um Brasil de ponta cabeça. Uma igreja, muitas vezes, de ponta cabeça. Mas há um Deus que ainda está no trono. Quando nós ouvimos falar do rei Uzias, segundo Crônicas 26, segundo Reis 16, vai falar da história de Uzias. Eu não vou falar do momento em que Uzias ele vai dar uma escorregada, mas eu quero falar sobre os acertos de Uzias. Satanás é um especialista em apontar o que deu errado, apontar os nossos fracassos, apontar as nossas fraquezas. Mas eu venho aqui para falar para você que o Senhor está aqui para te dar uma resposta. Uzias foi um homem importante, um rei importante. Ele segue o exemplo de Amazias em sua casa. Ele vê o exemplo do pai adorando o Senhor. E o rei Uzias toma a decisão mais importante: servir a Deus de todo o coração. O reinado dele vai durar 55 anos. É muito tempo. O segredo do reinado de Uzias, enquanto esteve na presença do Senhor, foi ouvir um homem chamado Zacarias. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. O segredo do sucesso de um homem está em quem ele ouve. A quem você tem ouvido? Quais as vozes você ouve? O rei decidiu ouvir a voz profética de um homem chamado Zacarias. Enquanto ele ouve a voz profética de um homem, ele acerta, porque Zacarias traz para ele princípios, valores, e ele vai trilhando o que? Um caminho, e ele vai acertando. Por quê? Porque está no caminho. Zacarias instrui o rei. Zacarias traz um ambiente de temor do Senhor ao coração do rei. Esse rei fortalece o reino de Judá. Esse rei foi um rei que conquistou territórios, que edificou cidades, um rei que liderou vitórias, edificou cidades e se levantou contra amonitas e contra todos os inimigos de Israel. Uzias construiu fortalezas, melhorou em Judá a agricultura, a economia de Judá, investiu em equipamentos militares, investiu em exércitos. Ele transforma o cenário de Judá. Ele vem com a mentalidade acima do seu tempo. Ele muda o cenário, o território. Há uma grandeza no reinado deste homem. Mas vamos ver no final da história de Uzias que ele vai fazer algo que não deveria ter sido feito, e ele é acometido por uma lepra. Eu quero dizer algo para você muito importante. Mais importante do que como começa é como termina. Eu vou dizer de novo: mais importante do que como começa é como você termina. Por que esse homem ele está aqui? Esse homem que coloca Israel num outro nível, mas um homem que vai passar 15 anos com uma doença mortal. Então chegam os finais dos dias do rei Uzias, e a Bíblia vai dizer enfaticamente que Uzias morre.
E assim como alguns reis da Bíblia, ele foi conhecido como um rei de referências. Uzias também era uma referência para a população de Judá. Então o capítulo 6 vem para nós e nos lembrando, para que haja a evidência do chamado de Isaías, vai ter que acontecer algumas coisas. Existem algumas verdades que eu quero trazer para você aqui nessa noite. A incerteza do amanhã é uma realidade. O livro de Tiago 4, versículo 14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um tempo e depois desvanece. O que Tiago está dizendo é: não firme sua esperança no dia que não chegou. Se você precisa adorar, adora hoje. Se você precisa se consertar, se conserta hoje. Se você precisa de uma reconciliação, reconcilia hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós podemos estar vivendo dias na nossa vida hoje e amanhã estar num outro momento, num outro cenário, numa outra realidade, sim ou não? O amanhã é incerto. Mas se nós sabemos que o amanhã é incerto, nós precisamos viver o que está escrito no Salmo 37, verso 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é um segredo espiritual. Se o caminho é incerto, confia nele. Ele vai fazer o que você nunca poderia fazer por você. E justamente pelo amanhã ser incerto, é que a minha vida precisa estar onde? Nas mãos daquele que tudo pode. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Mas quando eu estou em Cristo, eu declaro assim, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Alguém pergunta lá no Antigo Testamento, de onde me virá o socorro? Aí o Senhor vem lá no Novo e vai dizer assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ei, o Senhor tem uma resposta para as suas perguntas nesta noite. Por quê? Porque o Salmo 30, verso 5 vai dizer que o choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. A alegria vem quando? Vem pelo amanhã. Eu não sei o seu tempo de choro, de luta, de dificuldade, mas eu sei de uma coisa: a alegria do Senhor é nossa força. Querido, você pode chorar hoje, mas amanhã é dia de sorrir. Então, se o amanhã é incerto, eu preciso estar com aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, porque dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Uzias traz estabilidade para o povo. Só que agora Uzias não está mais entre eles, porque o amanhã é incerto. O homem que gera estabilidade econômica, militar, financeira, o homem que ajusta Judá, não está mais. Ei, preste atenção: Deus jamais dará a glória dele para ninguém. Se a sua vida está nele, a sua vida está guardada nele. A Bíblia diz que os planos de Deus são mais elevados do que o nosso, que os planos do Senhor é paz e não mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Apóstolo Júnior, estou preocupado, mas eu posso dizer para você que os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Uzias morre.
E aqui parece que a estabilidade do povo de Israel está sendo comprometida, porque Uzias morre. E aí surgem perguntas de: como vai ser agora? Como vamos resolver agora? Como vamos nos posicionar agora? Como vai findar a situação? Perguntas que fazemos quando alguma coisa sai do nosso controle, quando vem um silêncio que Deus não responde, quando nós gostaríamos que Ele respondesse. Uzias morre. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que quando Deus permite que portas se fechem, quando Deus permite que contratos sejam encerrados, quando Deus permite que pessoas se vão, quando Deus permite que incertezas cheguem, quando Deus permite que dúvidas permeiem nossa mente e coração, nós estamos perguntando: como vai ser o amanhã? Isaías nos mostra o que nós devemos fazer. O fato é que Uzias está indo, mas a verdade é que Isaías está indo para o templo. Até o capítulo 5 de Isaías, Isaías está falando assim: ai de vós, ai de vós. Mas a partir do 6 ele fala assim: ai de mim. Porque um homem, quando ele tem um encontro com a presença, ele para de apontar o outro, e ele começa a olhar no espelho e perguntar: Senhor, como eu estou? O que parece aqui é que Isaías está vivendo um tempo desfavorável, mas a verdade é que Deus está usando um tempo desfavorável, de adversidade, de dificuldade, de perda, para empurrar Isaías para o templo. Entenda que quando eu disser templo, eu estou falando para a presença dele. O porto seguro de Isaías, até o capítulo 5, era o rei. Mas quando o rei morre, Deus está falando assim: agora você vai ter que confiar em outro rei. Você vai ter que confiar num rei que resolve de verdade. Você está aí ou não? Às vezes Deus está tirando alguns Uzias da nossa vida para nos aproximar mais dele. Tem coisas que quando Deus tira de nós, nos aproxima mais dele. Talvez se Uzias estivesse no trono, Isaías não estaria no templo. Tem coisas que a gente perde, é para que nós tenhamos o discernimento que Deus quer que nós nos aproximemos dele de novo, outra vez. Você está aí ou não? Às vezes Deus tem que nos dar alguns empurrõezinhos. É ou não é verdade? Por quê? Para colocar a gente no propósito. Lembra de Jonas? Deus manda Jonas para onde? Para Nínive. E ele vai para onde? Ele segue para outra direção, ele vai para Tarsis. Preste atenção que eu vou falar para você. Para cada Jonas que foge, Deus tem um peixe. Olha para alguém e fala para essa pessoa assim: para cada Jonas que foge, Deus ainda tem um peixe. Você está aí ou não? Porque às vezes a gente vai fugindo, a gente vai fazendo a nossa vontade. Ei, se estiver fugindo, Deus tem um peixe. Você está aí ou não? Por quê? Porque o peixe, ele faz com que Jonas tenha um encontro de novo com o propósito. Então tem peixes na nossa vida, é Deus nos colocando de volta no propósito, é falando: ei, você está fazendo o que eu não mandei você fazer, você está onde eu não mandei você estar, e eu quero que você esteja no centro da minha vontade, do meu propósito, do meu plano. Por quê? Porque Ele sabe o que? Sabe tudo. Deus trabalha assim, Ele está lá no futuro, e você e eu estamos aqui no presente. Deus é o único que pode transitar todos os tempos, presente, passado e futuro. Então Deus está lá
e ele transita e ele já sabe o que vai acontecer, e ele vem aqui e traz uma palavra. Por quê? Porque ele não quer que você erre o caminho. Ei, preste atenção, tem coisas que estão acontecendo na tua vida, que é Deus te empurrando para o propósito. Por quê? Porque você precisa estar no templo. Porque Uzias se foi, mas a presença dele permanece. A presença de Deus está presente ainda hoje. Uzias se foi, mas a graça do Senhor está aqui para abençoar a gente até hoje. Uzias se foi, mas Deus é aquele que quando o homem diz não, Deus diz sim. Quando o homem fala impossível, Deus fala assim: eu torno o impossível possível. Mas não tem, mas eu chamo a existência até o que não havia. Por quê? Porque Ele é Deus, Senhor e Rei. Se você entender isso, suas preocupações darão lugar ao descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem gente que não está descansando, preocupando com amanhã, com depois, com o trabalho, com projetos, e Deus está falando assim: ó, se você estiver debaixo da minha sombra, então descansa, porque o que você não pode, o que você não consegue, eu posso, eu consigo, eu faço, eu dou, eu realizo. Por quê? Porque eu sou Deus presente, eu sou Deus perto, eu sou Deus longe, eu sou Deus do possível, do impossível, e ainda que você não possa, eu posso. Aleluia! Algumas coisas que você está vivendo é um empurrãozinho para você ir para a presença outra vez. Sabe quando parece que a coisa está dando errado? É Deus empurrando você para o templo, é Deus empurrando você para a presença, é Deus empurrando você para o propósito. Você está aí ou não? Alguns acontecimentos é Deus criando um cenário para que você possa experimentar algo novo. Um irmão me procurou e falou: apóstolo Júnior, ora por mim, porque lá no meu trabalho eu estou numa luta. E falei assim: Deus vai tirar você desse trabalho e vai te dar um trabalho melhor, que você vai ganhar muito mais. Aí segunda-feira chega no trabalho e é mandado embora. O apóstolo orou por mim, ó, fui mandado embora, e agora? Glorifica. Só que você só ficou com a parte que ia ser mandado embora, você esqueceu da parte mais importante. O que Deus te disse? Que ia fechar uma porta e ia abrir a outra. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente foca a nossa visão na realidade do agora, na realidade do impossível, na realidade daquilo que você não pode. Ei, preste atenção, para cada porta que os homens fecharem, Deus tem uma porta enorme te esperando. Você pode dizer glória a Deus por isso? Alguns acontecimentos é Deus criando um cenário para você experimentar algo novo. Fala isso para essa pessoa. Alguns acontecimentos é Deus criando um cenário para que você possa experimentar algo novo. Tem gente que quer andar em novidade de vida, mas ela quer fazer do jeito dela. O que Deus está empurrando de Isaías para o templo, porque aquilo que Deus precisava alinhar na vida de Isaías, e a partir de Isaías estava onde? No templo. Aí a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu Uzias, olha só, a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Enquanto Uzias estava no trono dele, Isaías estava de olho no trono do rei Uzias. Mas no dia que Deus tirou Uzias do trono, Deus falou assim: agora trono, olha aqui para cima. Você está aí? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Na verdade, essa frase está anunciando o final de um tempo e o início de outro. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Eu estou encerrando um tempo e te colocando em outro. Eu estou encerrando uma etapa da tua vida, um ciclo da tua vida, uma estação da tua vida, para te colocar em outro tempo, em outra etapa, em outro ciclo, em outra realidade. Ei, mas você precisa confiar.
Você está confiando muito no que você vê, no que você toca, no que você pode, no que você é, no que você acha que é. Mas Deus está falando assim para alguém: vem para a minha presença. Olha para alguém e fala assim: Deus está encerrando uma temporada da tua vida para te dar outra oportunidade de um tempo novo e extraordinário. Queridos, às vezes entramos em tempos desfavoráveis, mas quando um tempo encerra, Deus começa outro. Quando a estação finda, nasce outra. Quando um ciclo termina, começa outro. E eu vim aqui nessa noite para profetizar na tua vida que entrou num tempo de transição. O tempo está se acabando, mas eu conheço um Deus que traz um novo amanhecer, para dizer para você que tem um novo tempo se iniciando a partir de agora na tua vida. No período em que tudo parecia caído, Isaías abre a boca e diz assim: eu vi o Senhor. Até os 5, Luciano, ele não tinha visto o Senhor, ele só tinha visto o rei Uzias. Mas aí o homem morre, e aí o Senhor fala assim: agora eu vou mostrar para você um outro rei. Diga comigo: eu vi o Senhor. Diga: eu vi o Senhor. Uzias se foi. Diga assim: Uzias se foi, mas eu vi o Senhor. Tem coisas que precisam ir da sua vida para você ver o Senhor. Você está aí ou não? Às vezes, para você ver o Senhor, algumas coisas precisam sair da tua vida e ir embora. Tem coisas que precisam ir embora, pessoas que precisam ir embora, estações que precisam ir embora. Tem gente que quer andar em novidade de vida, mas estão apegadas à vida antiga, as realidades antigas, as experiências antigas. Ei, Deus está falando para você assim: se você quer andar em novidade de vida, você precisa se desapegar da vida antiga, para viver o novo que eu tenho para você. E é por isso que a Bíblia diz: no ano em que morreu Uzias, um ano que foi marcado, aparentemente para Judá, como a morte. Está muito calor aqui. Qual era a notícia do ano? Estamos perdidos. O rei que nós nos apoiávamos morreu. O povo Judá está desesperado. A notícia do ano é: o trono de Judá está vazio. O que vai ser de nós? Não sabemos o que fazer, porque a notícia do ano era a morte do rei Uzias. O pensamento deles é que o tempo de estabilidade estava dando lugar a um tempo de instabilidade. No pensamento deles é que o tempo de certeza estava dando lugar a um tempo de incertezas e dúvidas. Por quê? Porque a notícia era que havia a morte do rei Uzias. E aí vem Deus, quando está todo mundo lastimando, chorando, lamentando, aí vem Deus e se apresenta no ano em que morre o rei Uzias. Sabe por quê? Eu não sei, dezembro, setembro, outubro, se foi nesse mês, se foi no mês passado, quando Deus se apareceu e quando foi que o rei morreu exatamente. Mas eu sei de uma coisa: ali Deus estava dando um recado para Isaías e para o seu povo. Deus estava dizendo: esse ano não será marcado pela morte de Uzias. Enquanto o povo está chorando, Deus chega e fala assim: esse ano, enquanto vocês estão achando que será marcado pela morte do rei Uzias, eu estou vindo para me apresentar para vocês. Prazer, eu sou o Deus de Israel. Você está aí? Porque até aquele momento está todo mundo confiando em quem? Num rei mortal. Mas quando o rei mortal tomba, o rei imortal se posiciona. Você está aí ou não? Então Deus está dizendo:
eu não vou permitir que este ano termine sendo marcado com a má notícia da morte do rei Uzias. Eu vou me apresentar no templo e eu vou manifestar a minha glória. Uou! Ei, preste atenção. Se há alguma área na tua vida de instabilidade, de medo, de incerteza, Deus está falando assim: eu ainda resolvo causas impossíveis. Você está aí ou não? E aqui ficam duas vertentes, com duas escolhas: a morte de Uzias, ou a presença de Deus é quem vai marcar mais a sua vida neste ano. É aquilo que deu errado até hoje, porque tem gente falando assim: ah, mas nós já chegamos em agosto e não aconteceu nada. Ei, preste atenção, o ano não terminou, o mês não terminou ainda, e Deus fará grandes coisas. Aleluia! Aquilo que você perdeu não se compara àquilo que está por vir. Aquilo que se foi, mas aquele que está sentado no trono está dizendo para alguém assim nesta noite: eu não permitirei que este ano passe sem que você seja marcado, não pela morte, não pelas perdas, não pela incerteza. Eu declaro que este ano você será marcado pelas manifestações do meu Espírito sobre a tua vida. Oh, glória! Então o que eu entendo aqui é que Deus está sentado em seu trono e declarando sobre nós: este ano você não vai ser marcado pelas perdas, este ano você não vai ser marcado pelas crises, pelas lutas, pelas adversidades, mas este ano você será marcado pela minha presença. E aí a palavra diz que Deus se apresenta. E como Ele se apresenta? Num alto e sublime trono. Como que Deus se apresenta? Num alto e sublime trono. Vamos dizer de novo? Como que Deus se apresenta? Num alto e sublime trono. Sabe o que Deus está falando? Na visão que Ele mostra para Isaías: eu estou acima do rei Uzias, eu estou acima dos reis da terra, o meu nome está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de toda realidade, de toda crise. O meu nome está acima de tudo e de todos. Então a partir de agora, Isaías, sou eu quem governará sobre Judá. O dia em que você deixar Deus governar sobre a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe qual é o problema da gente? A gente quer governar. Você está aí ou não? E todas as vezes que lemos Isaías 6, muitas coisas chamam a atenção: o trono de Deus, a presença de Deus, os anjos, mas há algo aqui que me chama muito a atenção: as vestes de Deus enchiam o templo. A presença de Deus, a presença dos anjos, a presença das vestes que enchiam o templo. E aí Isaías vai dizer o quê? Ele vai dizer assim: antes do trono, antes dos anjos, antes dos querubins, antes dos serafins, antes das vestes reais, eu vi o Senhor. Aleluia! Os anjos são bons, o templo é lindo, a glória é maravilhosa, mas acima do trono está o Senhor. Acima do trono está o... Acima do trono está o... Por que a ênfase em falar que o Senhor está acima do trono? Porque nós estamos numa geração que está muito apegada a tronos, a posições. É ou não é verdade? O trono era sublime, era alto, mas acima do trono estava o Senhor. O trono chamava atenção, mas acima do trono estava o Senhor. Tem muita gente em busca de posições, de hierarquia. Ei, querido, presta atenção: toda a glória desse mundo passará. Passará o céu, passará a terra, mas há uma coisa que não vai passar: a palavra, a presença. E é por isso que a gente tem que buscar o quê? A palavra e a presença. Sim ou não?
A palavra de Deus vai dizer que ao que vencer, darei a ele o direito de se assentar ao meu lado no meu trono. Apocalipse 3:21, irmãos. Você está entendendo isso ou não? Deus tem posições para a gente aqui na terra? Claro que tem, mas não é para a gente ficar preso nisso, porque tudo passa, é ou não é verdade? Isaías vai descrever e ele vai dizer que o trono é alto, sublime, mas que existe alguém mais sublime e mais alto do que o trono, é o Senhor assentado nele. O que isso me ensina, e a gente precisa pensar nisso, é que Deus não quer que nós vivamos a vida inteira correndo atrás de posições, até porque Uzias tinha um desejo, permanecer no trono. Aí Deus olha para o coração de Uzias e fala assim: está desejando ficar no trono para sempre? Vou tirar você. Você está aí ou não? Sabe qual a diferença entre Davi e Saul? Saul amava o trono, mas Davi amava a presença. Você está aí ou não? Enquanto muitas pessoas acordam segunda-feira dizendo: eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou realizar, eu vou lá, eu vou para cima, e muitas vezes corre a semana toda, o dia todo, e não para um minuto para orar, não para um minuto para jejuar, não para um minuto para buscar a face do Senhor. Nós estamos aqui, queridos, todo dia, das 19h30 às 20h30, orando. Por quê? Porque nós amamos a presença. Você está aí? Se a presença de Deus for contigo, não faltará nada. A gente vê o Salmo 23 e ele foi escrevido não de forma correta, porque a verdade do Salmo 23 é: se houver a presença, se a presença dele for contigo, não faltará nada. Mas primeiro vem a presença. Você pode dizer que vai correr, que vai buscar, que vai trabalhar, mas antes de tudo você precisa colocar a presença do Senhor à frente. Pare de se apegar às coisas deste século, deste mundo. Tudo é passageiro. Os tronos passam. O que o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite? Busque a minha presença em primeiro lugar, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Irmãos, tem uma geração que eles estão em busca de coroas e tronos, mas quem está pegado ao Senhor sabe que o mais importante é a presença, e não os tronos e nem as coroas. Mateus 6,33: buscai o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Busca o reino, e para de ficar com a loucura atrás de coisas. Deus pode dar palácios, Deus pode dar coroas, Deus pode dar coisas, mas eu quero dizer para você, não há nada que possa substituir a presença. Sabe qual a diferença de muita gente hoje, querido? É que elas querem vir na igreja, e elas querem não a face de Deus, elas querem a mão de Deus. Elas não querem a presença, elas querem o que Deus tem. O mais importante não é a posição, não é mais importante, não é onde nós vamos chegar, o mais importante não é onde nós já chegamos, o mais importante é quem vamos levar conosco. Quando Moisés estava na presença de Deus, Deus falou assim: Moisés, vai que eu mando um anjo na tua frente. Ele falou assim: sem o Senhor eu não vou não. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está indo sem a presença. A gente fala assim: deixa comigo que eu resolvo. Deus, fica descansando que eu vou lá e resolvo. Aí dá tudo errado. Aí você vem para a presença: Deus, eu não consegui. Se você tivesse colocado a minha presença primeiro. Sabe, queridos, tem gente naufragando, sabe por quê? Porque está navegando sem Jesus no barco. Preste atenção, aqueles discípulos entraram no barco e eles não sabiam que haveria o quê? Uma tempestade. Mas quem já estava lá? O Deus que resolve, o Senhor que acalma a tempestade.
Você está no seu barco da sua vida, põe Jesus lá, deixa Ele permanecer lá. Querido, se você deixar Jesus permanecer, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir a maresia, pode acontecer o que for, querido, haverá um bom futuro. A pergunta para essa noite é: quais são suas prioridades? Porque tem muita gente sentada no trono. O que Deus está falando para Isaías é: o trono é importante, mas mais importante do que o trono é quem está acima dele. Deus não pode estar abaixo do seu trabalho, Deus não pode estar abaixo dos seus afazeres, Deus não pode estar abaixo de suas movimentações, de suas prioridades. Deus precisa ser o primeiro. Deixa Deus ser o primeiro, deixa. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida, na tua história. Quem anda com Deus sabe que o mais importante não é andar freneticamente, correr desesperadamente, mas sabe que a primeira coisa que nós devemos fazer na semana é adorar. Acorda já adorando. Os pássaros nos ensinam algo tremendo. Eles não plantam, eles não colhem, mas todo dia eles se alimentam. Mas como é que eles acordam? É ou não é verdade? Outro dia um pássaro bateu aqui, machucou, e a gente levou para casa. Já está 2 semanas a gente alimentando, cuidando. O bichinho já está voando lá em casa. Aí outro dia um outro pássaro bateu num vidro lá perto de casa, caiu perto dos meus pés. Falei: Senhor do céu. Levei para casa, cuidamos. Um já soltou, o outro já está quase voando já. Falei: Deus, o que o Senhor quer falar? Aí o Senhor disse: sim, essa geração de adoradores está machucada. Mas eu encontrei uma casa que pode restaurar a adoração. Tem um passarinho voando lá em casa, irmão, cantando lá em casa. É o Senhor falando assim: aprende com os pássaros que já acordam me adorando todo dia. Aleluia, glória a Deus. E aí os pássaros acordam como? Adorando, e não falta comida, não falta água, não falta proteção, não falta árvore para pousar, não falta um ninho quentinho, não falta nada, porque eles começam como? Adorando. Eles começam buscando a presença. Ei, queridos, olhe para os pássaros e aprenda a ser um verdadeiro adorador. Aleluia. Quem anda com Deus sabe, querido, que o mais importante é a presença dEle. Você está aí ou não? Deus está falando para alguém: eu estou restaurando a adoração dentro da tua casa também. Aleluia. Olha o teu irmão e fala para ele: acorda adorando, irmãos. Fala assim para ele: se você não acordar adorando, você vai terminar o dia reclamando. E aí o que o Senhor nos ensina: no que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A gente está em busca de tantas coisas. O Senhor está falando assim: só uma te basta, a minha graça, a minha presença te basta. Rabai andarabás. Judá passa por uma crise, Judá passa por uma perda, mas tem um detalhe: Deus está no trono. Tem gente com a mão na cabeça preocupada, mas Deus está no trono. Tem gente tomando remédio para dormir, mas Deus está no trono. Tem gente preocupada sem saber como vai resolver, mas Deus continua assentado no trono. Deus não está preocupado, Deus não está angustiado, Deus não está em crise. Deus está sentado em seu sublime trono ainda hoje. Enquanto as pessoas ficam preocupadas, enquanto o mundo gira, enquanto as estações mudam, Deus está sentado no trono. Nero matava cristãos, mas Deus estava sentado no trono. Imperadores ameaçavam cristãos do Coliseu Romano, mas Deus estava no trono.
reis e reinos e governos se abalam, impérios caem, governos são destruídos, mas Deus continua assentado no trono. Daniel entrou na cova dos leões, mas Deus estava sentado no trono. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, mas Deus ainda estava sentado no trono. Colocaram João no óleo fervente, mas Deus ainda estava sentado no trono. José caiu no poço e Deus estava sentado no trono. José foi esquecido pelos irmãos na prisão, foi injustiçado, mas Deus estava no trono. Mas um dia, chegou um dia em que Deus, o Deus que estava sentado no trono, decidiu alterar a realidade de José. E nesse dia Deus tira José da prisão e põe ele no palácio. Preste atenção, Deus está tirando alguém de algumas realidades e colocando você no palácio hoje. Só não se esquece de uma coisa: permanece com o teu coração humilde. Porque tem gente que Deus vai transicionar para outros níveis, mas o que Deus está te ensinando já te está falando agora, permanece com o coração humilde. Aleluia. Enquanto muitas pessoas não tinham uma resposta, José, num tempo de fome, ele foi uma resposta para um tempo de fome. E eu profetizo que você vai ser uma resposta para a realidade de alguém, aonde você pisar teus pés. Enquanto tem gente aqui nessa casa, nessa noite, preocupado com o que vai acontecer nessa semana, apóstolo Júnior, pelo amor de Deus, a minha finança, a minha saúde, ei, Deus continua sentado no seu sublime trono. O Deus que está sentado no trono, preste atenção nisso. Para alguém que está preocupado com o dia de amanhã, o Deus que dá, Ele tira. O Deus que estabelece é Ele também. Ele exalta, Ele abate, Ele mata, Ele faz viver, Ele faz levantar e derruba. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito pode ser feito, mas por meio dEle tudo se fez. Mas eu não sei o que fazer, mas Deus está no trono. Glorifique a Deus nessa noite, porque Ele está no trono. O Brasil, os brasileiros estão preocupados. Eu tenho orado pela nação como nunca. E outro dia o Senhor falou comigo assim: Júnior, continua orando pelo Brasil, porque os brasileiros são meus. Eles são brasas vivas. E o Senhor me disse o seguinte: filho, depois que passar esta grande crise nesta nação, eu vou levantar um grande avivamento. Porque todo grande avivamento houve antes uma grande crise, uma grande dificuldade, uma grande guerra. E Deus está falando: vocês estão em guerra, mas eu estou no trono e eu estou de olho nesta nação. Vem carabachore cantarás. O mundo está preocupado e assolado, o Brasil está de ponta cabeça, as guerras avançam, mas nós temos um Deus que está sentado no trono, que governa sobre tudo e sobre todos. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele ainda é o rei de todas as nações. O céu espera a sua adoração nessa noite. Mas eu estou preocupado, mas Deus está sentado no trono. Mas eu fui impactado com perdas. Deus está sentado no trono. Mas eu não sei o que fazer. Deus está sentado no trono. E a palavra diz que as suas vestes enchiam o templo. Eu não sei se você sabe, mas nos tempos antigos, os reis, a cada batalha que eles venciam, eles colocavam mais um pedaço no seu manto, na sua orla, ou colocavam uma outra cobertura sobre ele. E cada vitória, o manto do rei
quanto mais o inimigo olhava, e o manto do rei era muito extenso, significavam os níveis de vitórias, Yohanan, que aquele rei tinha sobre os inimigos. Alguns eram vestidos com vários mantos, outros com mantos compridos que demonstravam seus níveis de vitórias. Então, antigamente, o tamanho das vestes dos reis representava os seus níveis de vitória. Amém? Você está entendendo, não? E a Bíblia vai dizer que as orlas das vestes do Senhor eram tão grandes, 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 que não havia espaço para outra coisa a não ser para as orlas da sua veste no seu templo. Só as orlas do Senhor enchiam o templo. E você pode me perguntar, mas o que significa isso? Significa que Deus não é Deus de algumas vitórias, significa que Deus é o Deus de todas as vitórias. Quando as suas vestes encheram o templo, é Deus falando assim: eu nunca perdi uma guerra, eu nunca perdi uma batalha, nunca. Você está aí ou não? Eu vou dizer de novo: Deus não é Deus de algumas vitórias, Deus é Deus de todas as vitórias. Eu vou dizer de novo: Deus não é Deus de algumas vitórias, Deus é Deus de todas as vitórias. Eu vou dizer de novo até você glorificar: Deus não é Deus de algumas vitórias, Deus é Deus de todas, de todas, de todas, de todas. As orlas da sua veste enche o templo, as orlas da sua veste, porque Ele não é Deus de uma vitória, Ele é Deus de todas, 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 todas. Quando Davi estava na caverna, Davi entra na caverna, Saul está lá esvaziando o ventre. Davi vem e corta uma parte das orlas da veste de Saul. É claro que Davi se arrependeu de ter feito isso. Davi vai lá e corta uma parte da orla da veste de Saul. E lá do monte ele grita assim: ó, a quem pertence esse manto? E Saul olha, e ele percebe que as orlas de suas vestes foram cortadas, e nunca mais ele levantou espada contra Davi, porque Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não matou. Quando Isaías está dizendo que as orlas do Senhor enchiam o templo, Isaías está dizendo: as vestes de Deus não tem nenhum corte, porque elas enchem o templo. As vestes de Saul foram cortadas, mas quem poderá cortar as orlas da veste do nosso Deus? É forte isso. É Isaías dizendo para nós nesse tempo: esse Deus que está sentado no alto sublime trono, que as suas vestes, as orlas de suas vestes enchem o templo, esse Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Você está entendendo ou não? Só que tem um detalhe, irmão Ronaldo: esse Deus que nunca perdeu uma batalha, Ele é nosso Pai. E Ele está falando assim: ó, eu dei poder de filho para vocês. Você está aí ou não? Você serve a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Você serve um Pai que nunca perdeu uma batalha. Ei, Deus não perde batalhas, irmão Cláudio. Deus nunca perde uma batalha. Eu vou dizer de novo: Deus nunca perde uma batalha. Ah, mas a minha batalha é grande. Deus não perde uma batalha. Ah, mas a minha luta é grande. Deus não perde uma batalha. A minha perda é grande. Deus não perde uma batalha. Ah, mas a minha dificuldade é enorme. Deus não perde nenhuma batalha. Se Deus mandou você aquietar teu coração, Deus está falando para alguém, para você ter uma certeza: eu não vou entrar na tua batalha para perder.
Eu vou dizer de novo até você entender: eu não vou entrar na tua batalha para perder. Vou dizer de novo: eu não vou entrar na tua guerra para perder. Porque quando eu entro numa batalha, eu sei de uma coisa: a vitória já está garantida. É Deus dizendo para alguém nessa noite: você está governando demais tua vida, mas o dia que eu governar sobre a tua vida, você vai ver que você não vai perder mais nenhuma batalha. Deus está falando para alguém: não ame posições, mas ame a mim. Descansa na minha presença. E Deus está falando para alguém nessa noite: você tem perdido batalhas? Eu venço por você. Você tem perdido em alguns ambientes? Eu venço por você. Você não tem mais forças para guerrear? Eu venço por você. Você não sabe direito manejar a espada, porque você está se cortando com ela? Eu batalho suas pelejas. Meu nome é o Senhor da guerra. Derebaia narabassúrias. Arabaxerehandaraias soricondaraias. Porque teme se eu estou te guardando? Temer porque se você sabe que o Senhor está te guardando. Salmo 127 verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Nem as maiores e melhores tecnologias podem guardar você, mas o Senhor está falando para alguém assim: você está debaixo das minhas asas. Aleluia. Se eu não te guardar, carro blindado não guarda. Se eu não guardar, armas humanas não guardam. Se eu não guardar, olhos humanos não guardam. Olhos artificiais não guardam. Olhos biônicos não guardam. Querido, o que acontece quando Deus quer guardar alguém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 2 jovens entraram aqui na igreja, sentaram assim, aqui nessas 2 cadeiras da frente, e o Senhor me disse assim: vieram com más intenções. Eu preguei e liberei tudo que o céu tinha. Os jovens sentados ficaram, parados ficaram, e ali ficaram até o terminar do culto. Fiz o apelo, vieram os 2. Um se reconciliou com Jesus e outro aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E aí eles disseram para mim: nós viemos para assaltar vocês, mas nós assentamos aqui e fomos ouvindo a palavra, e a palavra foi falando com a gente, e nós fomos sendo ministrados, e nós fomos sendo impactados, e a gente tentou levantar e não conseguiu. A gente pensou assim: vamos roubar eles agora. Não dava para levantar, porque a glória de Deus enchia a nossa vida, e nós percebemos que era Deus falando com a gente. Aí no final: pastor, me perdoe, porque hoje a gente veio aqui tão armado, e a gente veio para assaltar todo mundo, mas eu quero que o Senhor perdoe a gente. Nós fomos lá na casa do irmão Cláudio, lá em Goiânia, e nós estávamos fazendo culto lá na casa da irmã do irmão Cláudio, e de repente o ladrão pula o muro e veio assaltar a gente. E aí eu vejo, a gente está lá orando e pregando a palavra de Deus, aí a gente ouve uma pessoa na porta dizendo: pastor, me tira daqui, eu estou preso na porta, não consigo sair. A porta estava aberta, mas o anjo estava lá. Nós fomos lá, ele disse: pastor, ora por mim, porque eu estou preso aqui na porta, eu não consigo nem entrar e nem sair. Eu disse: o que você veio fazer aqui? Eu entrei para assaltar vocês, mas eu não consegui entrar, mas me tira daqui pelo amor de Deus. Eu coloquei a minha mão na cabeça daquele jovem, ele ficou endemoniado, ele caiu de joelhos, depois se arrependeu, ele aceitou Jesus como Salvador. Eu disse: agora vai, não peque mais. Ele foi embora, me agradeceu, me abraçou e disse: pastor, eu entrei na casa errada. Eu disse: não, você entrou na casa certa, no lugar certo. O irmão Cláudio está aqui, o irmão Cid está aqui, eles sabem desse acontecimento que aconteceu na casa das irmãs dele. O que é isso, queridos? É Deus no trono, irmão Cláudio.
Eu estou vendo Deus tomar a frente de algumas batalhas de algumas pessoas aqui. Eu vejo Deus tomando a frente daquela luta que você não consegue. Eu vejo Deus tomando a frente, trazendo recursos que você não tem, tomando a frente, dando vigor ao cansado. É o Deus que nunca perdeu uma batalha, está aqui. É o Deus que fala com você hoje, dizendo: descansa debaixo das minhas asas, descansa debaixo da minha presença, das orlas das minhas vestes. Eu não sei os níveis de suas batalhas, mas Deus está falando para alguém nesta noite: descansa na minha presença. Levante a mão e adore Ele, querido. Os serafins cantavam: santo, 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 santo. E os anjos cantavam: santo, 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 santo. Só canta quem já sabe, reconhece que Ele já fez tudo. Quem sabe que só funciona por causa dEle. Seus pulmões só se enchem por causa do fôlego de vida que Ele te deu. Seu coração bate porque o seu coração é movido pela glória dEle. Só adora quem reconhece que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Segura, segura. Eu caminho para terminar, mas eu preciso encerrar dizendo para você hoje: quando Jesus morreu na cruz, o diabo, que sabia sobre as orlas das vestes de Deus, e Deus nunca tinha perdido uma batalha, quando Jesus morre na cruz, o inferno se levanta e se alegra. Eles pensaram: estabelecemos a primeira vitória contra Deus. Essa Ele perdeu. Conseguimos marcar as orlas das vestes de Deus. Desta vez Ele perdeu. Nós conseguimos feri-lo matando o filho dele. Desta vez Deus perdeu a batalha. O diabo pensou que tinha estabelecido a primeira derrota sobre Deus. O que ele não sabia é que aquela cruz era o lugar do maior triunfo de Deus. Naquela cruz Jesus triunfou sobre principados, potestades e domínios. Naquela cruz Jesus venceu o pecado. Naquela tumba Jesus venceu a morte. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, prejudicial, e atirou no meio de nós, cravando na cruz, e despojando principados e potestades, os expondo publicamente, triunfando deles na cruz. Até no momento que o diabo falou: venci a Deus, Jesus vai lá e triunfa. Sabe como que Deus nos dá a vitória? Na maioria das vezes, quando o inimigo pensa assim: eu venci ele, eu derrotei ela. E quando o inimigo pensa que ganhou, e quando o inimigo pensa que te venceu, quando ele pensa que triunfou, que prevaleceu, Jesus vem de novo e fala assim: ó, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vitória. E aí Jesus fala assim: eu vivo pelos séculos dos séculos dos séculos. O aguilhão da morte é uma metáfora que representa o poder e a dor da morte, que é rompido pela vitória de Cristo. A última palavra de Jesus é: está consumado. Quem iria entender aquela frase? Quem iria entender que aquela era uma missão consumada?
E quando a cabeça de Jesus tomba, a esperança dos discípulos terminou ali. A tristeza dos discípulos era a tristeza da derrota, de olhar um homem que fez tantas maravilhas, tantos sinais, que curou tanta gente, que ressuscitou tantos mortos, agora com a cabeça tombada, derrotado aparentemente. Acontece que o decreto de ressurreição estava no mundo espiritual ainda. Houve o silêncio de Deus naquele lugar. Há momentos na sua vida que Deus vai estabelecer um silêncio. Jesus vai dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Deus não respondeu, porque os pecados de todos nós estavam sobre o Senhor na cruz. Houve silêncio de Deus naquele lugar. E como eu disse, haverão momentos na nossa vida que Deus vai silenciar. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Todas as vezes que Deus silencia, Ele sempre vai surpreender alguém. Na sexta, irmão Cid, morte e aparente abandono. No sábado, silêncio e dor. Mas no domingo, ressurreição e vida. O silêncio de Deus não significa que Ele perdeu. O silêncio de Deus não significa que Ele esqueceu. Não significa que Ele abandonou você. Significa que mesmo em silêncio, Ele triunfa sobre a tua dor, sobre a perda, sobre a dificuldade, sobre tudo e sobre todos. Batalhas perdidas aparentemente aqui embaixo não podem ser comparadas a um Deus que responde fazendo. Olhe para alguém e diga assim: Deus responde fazendo. Deus vai responder fazendo. Diga comigo: sexta, crucificação. Sábado, silêncio. Mas domingo, resposta. Vamos dizer de novo: sexta, crucificação. Sábado, silêncio. Mas domingo, resposta. Sabe o que Deus está falando para alguém hoje? Tem silêncio na sua vida, mas eu vou dar respostas. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 15:5, é sobre algo que Jesus falou, como eu disse, de algo que Jesus declarou ao espírito da morte no terceiro dia: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu fico imaginando, queridos, o inferno se alegrando com a morte de Jesus e de repente Ele triunfando na cruz. Eu fico imaginando o diabo falando assim: está vendo? Deus se esqueceu de você, Jesus. E quantas vezes você olha e pensa assim: Deus esqueceu de mim. Parece que Ele não me vê, parece que as minhas orações não sobem, parece que eu não consigo alcançá-lo. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite: o rei Uzias morreu, mas eu continuo no trono. Você pode ter perdido alguns controles, mas eu continuo no trono. As minhas vestes, as orlas das minhas vestes preenchem esse lugar, declarando para você: eu nunca perco uma batalha, eu nunca perco uma guerra. Coloque as tuas guerras, tuas batalhas, tuas lutas na minha mão, e eu venço por você. Eu vou lá por você, eu cuido aquilo que você não pode, eu realizo o que você não pode, eu entro e enfrento em algo que você não tem forças para enfrentar. Eu te posiciono onde os homens não podem. Eu sou a resposta que você precisa. Pode estar um caos na tua casa, pode estar um caos na tua família, pode estar acontecendo um monte de situações, pode ter havido um desemprego, uma calúnia, uma difamação. Deus está falando: coloca tudo na minha mão.
Deus vai responder depois do silêncio dele. Eu profetizo uma nova história na tua história, Susan. Eu profetizo, Christian, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu declaro que aquilo que você pensou, Deus, eu perdi, Deus está falando assim: não, eu só estou te colocando numa outra estação. Tem gente aqui falando assim: Senhor, eu não tenho mais forças. E Deus está falando assim: para você deixar de andar na tua e para andar na minha força. Tem gente que entrou aqui pensando assim: mas eu não consigo mais porque eu estou cansado. Porque eu estou cansada. Sabe por quê? Porque você está tentando fazer do seu jeito. E Deus está falando assim: olha para as orlas das minhas vestes, vê se tem um corte, vê se tem um remendo, vê se tem um furo nas orlas das minhas vestes. E o Senhor está falando para alguém nesta hora, nesta noite, dizendo: eu serei a resposta. E a minha resposta não virá com uma palavra apenas, virá com um posicionamento do céu sobre a tua vida, tua casa e tua família. Não temas, porque eu já estou trabalhando, Edinael. Irmã Josiane, o choro pode durar uma noite, mas a alegria já está vindo. Tem gente aqui que Deus está tirando você de um tempo de humilhação e colocando você num cenário do palácio. Tem gente que Deus está tirando do tempo do silêncio, falando assim: eu sou a resposta que você precisa. Confia na minha presença. Eu nunca perdi e não vou perder a sua. A sua guerra já está na minha mão. As suas batalhas já estão na minha mão. Eu nunca perdi uma batalha. Na sexta, morte, dor, sofrimento, abandono. Sábado, silêncio. Mas domingo tem ressurreição, tem resposta. Você veio na noite que tem resposta para você. Aquieta teu coração, mulher. Deixa que teus filhos eu cuidei até hoje, vou continuar cuidando deles. Deixa teus netos nas minhas mãos, porque eles já são meus. Os filhos dos filhos dos teus filhos já são meus. O rei não está no trono, mas eu estou, diz o Senhor. Aquieta tuas preocupações, Cid. Deraya sorie. Porque temes. Gente, Deus nunca perdeu. Eu vou dizer de novo: Ele nunca perdeu. Eu vou dizer mais uma vez: Ele nunca perdeu. O que é essa batalha para um Deus tão forte, tão poderoso e tão extraordinário? O que é uma enfermidade para um Deus tão grande? O que é essa tua luta financeira diante de um Deus que é dono do ouro e da prata? E preste bem atenção: Deus está levantando um grande livramento na casa de alguém hoje. Deus está falando assim: o espírito da morte chegou, bateu e já estava entrando, mas eu já estou entrando, expelindo a morte e trazendo vida lá. Shalamanaraya nehandarás. Deus vai alinhar a tua casa, mulher. Você veio de longe, já tem enfrentado batalhas, porque você é a luz no meio das trevas. Mas um dia você vai olhar e falar assim: Deus me mandou na frente para preservar os outros com vida. Aleluia! Você está aí ou não? Vamos adorar o Senhor?
Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, santo, santo. Esse mês Deus vai fazer uma virada de chave na vida de tanta gente aqui. Eu já estou vendo Deus pegando gente aqui e levando para o outro lado. Por que ficou do outro lado? Porque tinha um ambiente de impossibilidade. E aí você tentou ir e não conseguiu. Tentou ir de novo e não conseguiu. Tentou de novo e não conseguiu. Aí Deus está falando assim, ó. Eu estou pegando gente na palma da minha mão e transportando eles para o lado que eles não conseguiram chegar. Vamos nos colocar de pé? Vou dizer de novo. Sexta, morte, abandono e silêncio. Abandono. Sábado, silêncio. Domingo, resposta. Vou fazer uma pergunta para você aqui hoje. Que dia é hoje? Eu não ouvi. Que dia é hoje? Sábado. Sexta, abandono. Sábado, silêncio. Que dia é hoje? Que dia é hoje? E domingo é dia de quê? Essa palavra está abrindo um caminho onde não havia caminho para você. Vamos adorar o Senhor?